Salve, salve, alunos! Chegamos para mais uma aula de História. Garoto, olha aí, hoje só faltam 30, 60 dias para o Enem. 60 dias para o Enem. Hoje. Então, você que está preparado, você que se preparou o ano inteiro, garoto, logo vocês vão estar de cara a cara com aquela prova e arrebentar com ela também. Tem que arrebentar mesmo. Mostra para aquela prova que manda, que são vocês, porque vocês estudaram e vocês vão estudar muito bem. Claro que para isso, eu tenho aqui meu parceiro, o nosso intérprete Sami. Como é que é, Sami? Olha aí, o nosso intérprete Sami, eu já sei, viu? E vamos, bola para frente, abra o caderno. Já abriram? Ótimo. Coloque a data da aula de hoje e depois o título também dessa aula, tá bom? Aí nós iremos caminhar, porque quando for fazer a prova, tu tem aí teu material todo rabiscado, vai estudar, vai buscar teus resumos e estudar, tá bom? Aula de hoje, joga na tela. Olha o que nós temos aí, a nova ordem mundial, aula 41.1. Deixa eu ver se a minha caneta está ativada. Deve estar, tá sim. Então, na aula de hoje, aluno, o que nós veremos? Nova ordem geopolítica mundial e a mudança na hierarquia internacional. E por isso, então, que é esse tempo, tá bom? São apenas 2 temas, por isso que ficou. Para a aula de hoje, também habilidade, olha só, aluno, tu tens que avaliar criticamente conflitos culturais. Quando se fala assim, avaliar criticamente, parece que é só oposição, né? Não, tu tem que avaliar os conflitos sociais. Aí ter o teu entendimento, não só os culturais, mas também sociais, os políticos, os econômicos ou os ambientais, ao longo da história. Assim como também, aluno, tu tem que analisar o papel da justiça como instituição na organização das sociedades, tá bom? Feito isso, tá de boa. Aí tu tem essa visão no assunto que nós veremos a partir de agora. Então veja aí a nova ordem geopolítica mundial. Então, como é que esses países eles estavam articulados entre si? Colocou-se a bandeira de todos os países dentro do seu espaço, dentro do seu território. Então, hoje, como é que eles se articulam? Eu preciso de grupos, sejam eles grupos políticos, grupos econômicos, grupos culturais. Eu tenho que ter isso. Eu tenho que ter esse envolvimento, essas afinidades. Lembra que numa aula nossa lá atrás, nós falávamos dos blocos econômicos. Aqui na América, por exemplo, o Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, não é isso? A Venezuela entrou, depois saiu. E sem contar que na Europa, na África e na Ásia, também é composto por vários outros blocos. Um dos bem famosos aí, os tigres asiáticos, por exemplo, a União Europeia, e assim vai. Então, essa formação do espaço, esse nivelamento fronteiriço, isso não se dá apenas na parte de limite de fronteira, mas se dá também nessa conjuntura social, étnica, cultural e assim por diante. Tá bom? Avançamos. A nova ordem mundial, ou a nova ordem geopolítica mundial, na verdade significa o plano geopolítico internacional das correlações de poder e força
entre os Estados nacionais após o final da Guerra Fria. Isso após 1990. Como que vai ser agora a reestrutura dessas nações? Quem vai estar com quem? Quais são os modelos que serão adotados? Então, tudo isso é visível, é preocupante, mas é necessário. Eu tenho que ter um posicionamento. Eu não posso simplesmente estar à deriva, sendo levado pela correnteza e não tomar uma posição. Que país é o meu? Que estilo eu vou adotar? Então, os grandes líderes daquele período, dessa época, dessa década, ou desse século, se preocupavam, mas era para se preocupar mesmo, porque, na verdade, quando começou a Guerra Fria, em 46 até 90, 89 foi a queda do Muro de Berlim, mas até 90, com a destituição da União Soviética, se tornou SEI, Comunidade dos Estados Independentes. Mas, dentro desse período, havia muito flerte, Havia muito namoro, na verdade, entre os países, ou socialista, ou capitalista. E sem contar os movimentos que aconteciam nesses países. Veja nesse mapa unipolar, esse azul escuro que vocês estão vendo aqui, é os centros do unipolarismo. Aqui também eu tenho o centro do unipolarismo. Centros de resistências, essa parte vermelha, que pega boa parte da União Soviética, que agora é a SEI, a Comunidade dos Estados Independentes. E um pouco mais rosa, na verdade, esses aqui são os centros de autonomias. Então, por isso você vê essa qualificação do mundo unipolar, essa divisão. Mas hoje nós sabemos que ainda existe essa rixa, essa desconfiança. Eu lembro que no discurso do Joe Biden, ele falou assim, depois que ele tirou o último homem dos Estados Unidos, perdão, do Afeganistão, o último soldado do Afeganistão, ele falou, agora nós temos que se voltar para a China. Maria. Aí o bicho pegou. Porque a China é uma concorrente comercial dos Estados Unidos. Então, querendo ou não, eles estão com o pé atrás. Não tem como confiar desconfiando ou desconfiando confiar. A coisa é tensa. Independente do governo que vai passar, que vai entrar, que vai gerir, tem que ter esse cuidado especial. Com a queda do Muro de Berlim em 89 e o esfacelamento da União Soviética, o fim da União Soviética, em 91, porque em 1990 é criado a Glasnost e a Perestroika. Em 91, ela passa, então, a União Soviética a ser chamada de SEI, Comunidade dos Estados Independentes. Depois disso, o mundo se viu diante de uma nova configuração política. Aluno, você que está prestando atenção na aula, vocês acham que esses soldados da Alemanha Oriental não tinham parentes na Alemanha Ocidental? Claro que tinha. Vocês não acham que também era o desejo de alguns deles, podendo estar na Alemanha Ocidental, mas era impedido pelo regime? De outro lado, a Alemanha Oriental, que não tinha nenhum avanço? Aí você vai observar que nós temos muitas histórias para serem reveladas. Histórias anônimas de pessoas que poderiam muito bem dar o seu depoimento. Eu tenho jovens, eu tenho pessoas idosas, eu tenho pessoas aqui que foram divididas por esse muro que vocês estão vendo há décadas e queriam rever os seus parentes. Outros que até perderam na tentativa de pular o muro. Mas a queda dessa barreira
chamado de Muro de Berlim, vai trazer a unificação. Agora precisa ter uma nova dimensão, um novo contexto, uma nova estrutura. Era o que estava precisando. Imagine, senhores, a queda do muro. Não é que o soldado está ali cumprindo ordem para manter, não tem mais como. Era uma questão de horas aí. Eu tenho tanto a força policial do lado oriental, como também a força policial do lado ocidental. Ambos queriam essa unificação. Porque você está trabalhando na questão de Alemanha, senhores. A Alemanha que foi dividida pelo muro. Da noite para o dia, cara. Da noite para o dia, famílias foram separadas. Aí, e você não podia mais voltar? Então, essa queda do muro, ele marca o início de uma nova vida, de um novo sistema, com o fim do socialismo. Pronto. Então, agora era necessário rever todo o contexto. A soberania americana e do capitalismo se estendeu por praticamente todo o mundo. E a OTAN se consolidou como o maior e mais poderoso tratado militar de todos os tempos. Agora, por quê? Se vocês analisarem, a briga que foi estipulado entre os Estados Unidos e a União Soviética, após a Segunda Guerra Mundial, então de 1946 até 1990, isso aqui durante a Guerra Fria. Mas durante a Primeira e a Segunda Guerra, lutaram juntas. Mas, infelizmente, a União Soviética tinha um pensamento e os Estados Unidos também tinham outro. Ou seja, enquanto os americanos eram capitalistas e acreditavam nesse sistema, e a União Soviética era socialista, também acreditavam nesse sistema. Só que com o passar do tempo, o que se percebeu é que o sistema capitalista prosperou, deu resultado. E o socialismo, não. Levou tempo, mas ele acabou. Mesmo assim, na atualidade, século XXI, ainda tem gente acreditando que esse seja o melhor. Mas não é, senhores. Infelizmente, não é. Acreditem? Pois é. Então, nisso, a OTAN se transforma na mais completa, ou completo regime militar, estrutura, tratado de todos os tempos. Internacional. E eu tenho vários países que são adeptos da OTAN. Veja aí. Claro que na década de 80 houve um desfile militar que a antiga União Soviética proporcionou para mostrar ao mundo o poderio militar que ela criou, que ela construiu. Mas isso aí é para amedrontar, isso é para chamar atenção. Por outro lado, você também tem o poderio militar dos Estados Unidos. E ambos com a bomba atômica. E aí? Mas hoje a gente sabe que o ser humano, o gestor, o líder, ele tem que procurar meios para sentar à mesa e conversar. Chegar num acordo não é assim. Porque se fosse só a vida dele que estivesse em jogo, tudo bem. Mas é a vida de uma população, de uma nação. E aquele povo não votou nele para ter essas atitudes. Outros até gostam, mas a grande maioria também não. Outros são mais sensatos, são mais cabeças, são mais inteligentes. Então hoje, acaba que
o bom senso, ele tem que prevalecer. A primeira expressão que pode ser designada para definir a nova ordem mundial é a unipolaridade. Uma vez que, sob o ponto de vista militar, os Estados Unidos se tornou soberano diante da impossibilidade de qualquer outro país rivalizar com os norte-americanos. Nesse quesito, tá? É impossível. Eu li uma vez uma reportagem que os americanos gastam boa parte do seu PIB em armamento, em defesa. Eu li uma reportagem que, para manter aquele soldado do Afeganistão, ele gastava não sei quantos milhões de dólares por dia. Por dia. Então, é um custo altíssimo. Mundo unipolar. O país com grande poder bélico, cultural e econômico, ele passou a orientar e a direcionar a política e a economia mundiais, influenciando as decisões de órgãos internacionais, como o Banco Mundial, o FMI e a própria ONU. O país com grande poder bélico. Então, ele acaba influenciando diretamente qualquer outros órgãos. Como diz ali, o FMI, o Banco Mundial e a própria ONU. Quem vai se meter a besta com esse país? Ninguém. Ninguém mesmo. A segunda expressão utilizada é a multipolaridade. Após o término da Guerra Fria, o poderio militar não era mais o critério principal para determinar a potencialidade global de um Estado nacional, mas sim o poder econômico, ou o poderio econômico. E aí você vê que algumas nações estão investindo, nas suas plantações. O Brasil, recentemente, fala muito em agronegócio. Só que o agronegócio, para quem é contra esse sistema, vai dizer que o agronegócio faz desmatamento, que o agronegócio faz queimada, que o agronegócio... Tá, e vai tirar da onde para comer, então? Tudo bem, não pode aumentar a terra, tudo bem. Então, que não seja o discurso tão radical assim. Até para comer pedra, tem que saber onde tem pedra. Se o agronegócio não vai ser uma grande evolução da economia brasileira, vamos viver de quê? Qual o outro produto? Então, você observa que tem críticos de todos os lados. Nunca vai satisfazer. É incrível. E, recentemente, o Brasil vai muito para essa... Rondônia, piscicultura, venda de peixe. Nossos peixes aqui de Rondônia é vendido para o Amazonas. Outro dia eu ouvi o Rondônia Rural, e na reportagem, aí do interior de Rondônia, eu não sei se é Buritis, Alvorada, um interiorzinho de Rondônia, são caminhões e mais caminhões de peixe ou tambaqui que vai parar nas bancas de Manaus. Sabiam disso? E eu fiquei assim, pasmo, quando eu vi aquela reportagem. Eu não sabia disso. Então, assim, é necessário que a economia seja o carro-chefe de uma nação. Tá bom? E nesse mundo multipolarizado, quem tem o poder da economia tem tudo. E aí a gente vê, na verdade, como é que nós vamos mexer essas peças nesse tabuleiro. A verdade, gerenciar um país, gerenciar uma cidade, uma nação, você tem que saber quem você escolhe para estar com você.
Pelo que eu sei, no xadrez, a maior peça é a rainha, né? Onde nós temos ali os cavaleiros na frente, eu tenho os soldados, eu tenho a torre, eu tenho o rei, eu tenho vários outros elementos que defendem a rainha. E quando a rainha ela é surpreendida, ela é pega, acaba tudo. Gerenciar hoje, ser gestor, é saber mexer. Ou seja, eu estou aqui atrás, eu sou imexível. Olha essa palavra, Sônia. Imexível. E aí, claro, quem vai fazer tudo aqui na frente são meus subalternos. Mas sabe qual é o meu pensamento. Então é assim. Inclusive hoje na política mundial também é dessa forma. Aí você vê as grandes potências disputando entre si, disputando a política, disputando o mercado. Na verdade, a vida é uma disputa constantemente. O Japão e a União Europeia, por exemplo, em um primeiro momento, e a China em um segundo, sobretudo a partir do final da década de 2000. Aí observe nessa expansão que está acontecendo com o Japão e a União Europeia. Eu tenho o Canadá com os Estados Unidos. Olha só, aqui é uma área de influência. Em cada ciclo desse aqui é uma área de influência. Aí você vê, interligando aqui do norte ao sul, ou seja, passando por todos esses continentes, eu tenho aí a União Europeia e o Japão que vão conquistando esse espaço. Mercado, influências e etc. Por fim, nós temos uma terceira proposta, mais consensual entre eles, a unimultipolaridade. Essa expressão, na verdade, ela é utilizada para designar o duplo caráter da ordem de poder global, chamado UNI, que designa a supremacia militar e política dos Estados Unidos. E multi, para designar os múltiplos centros de poder econômico. Então começa a haver-se uma leitura, uma reformulação, um novo conceito para se explicar esse mundo pós-Guerra Fria. As mudanças na hierarquia internacional, também isso é muito importante. Claro que os americanos estão sempre na frente, e aí se busca ter essa posição, que partindo de uma posição significativa, você acaba se tornando importante. O G3, o G7, o G5, o G20, geralmente tem essas reuniões com essas potências, os países mais ricos, por exemplo. Outra mudança foi a necessidade da reclassificação da hierarquia entre os Estados nacionais. Vejam, costumava-se a classificar os países em primeiro mundo, ou seja, países capitalistas desenvolvidos. Segundo mundo, países socialistas desenvolvidos. E em terceiro mundo, países subdesenvolvidos e emergentes. No final de tudo, do segundo mundo, uma nova divisão vai ser elaborada. Olha só, ainda vai ter a divisão da divisão. E eu lembro muito bem que há 10 anos atrás, 10, 20 anos mais ou menos, o Brasil era visto como, isso a ONU que estabelece, esses países importantes que estabelecem, o Brasil era visto como um país de terceiro mundo. E aí quando começou a haver uma certa engrenagem, ele passou a ser chamado de países emergentes. Aqueles que estavam prestes a se tornar potência ou desenvolvido. O Brasil, então, se torna um país emergente, e aí vai para o país de desenvolvimento, para poder chegar em segundo mundo. Até isso existe uma leitura que é feita.
Aí nós temos, então, isso daí é uma classificação, ó. Primeiro, segundo e terceiro. Não existe mais. Você que é professor de geografia que está nos assistindo, você que manja disso, com certeza a nova nomenclatura, ela vai abolir isso. Não existe mais. É uma outra divisão. E aí, só para organizar tudo na tua mente, a reorganização política internacional, ela é vista desse ângulo aí, ó. Eu coloquei esse desenho para vocês entenderem tudo que engloba. Então, eu tenho aqui a nova ordem mundial, o fim da União Soviética. Com o fim da União Soviética, eu tenho a nova ordem mundial. E aí, o que vai ocasionar? A globalização. Da globalização, eu tenho aí o novo neoliberalismo. Inclusive, no Brasil, quem adota isso é o Fernando Collor de Mello. E se propaga com o FHC. Do neoliberalismo, aí eu tenho a criação da ONU, logo após a Segunda Guerra Mundial, e a ONU acaba criando esses outros itens com poderes. O Banco Mundial, eu tenho a OIT, eu tenho a OMS, eu tenho o FMI e a OMC. Tá? Também eu tenho, em consequência, a formação dos blocos econômicos. E aí eu tenho na China, no Brasil, na Rússia, na Índia, na África do Sul, em várias partes do mundo. Tá? Também os blocos econômicos, aí se trata dos NAFTA, do Mercosul, do APEC, da União Europeia, e assim vai. Então, essa reorganização internacional é muito importante você entender, aluno. E isso após a Guerra Fria. Fechou? Olha lá. A partir de então, divide-se o mundo em países do norte, que são desenvolvidos, e os países do sul, que é o subdesenvolvido. Olha só. Estabelecendo aí uma linha imaginária que não obedece inteiramente à divisão norte-sul, cartograficamente falando, conforme nós podemos ver na figura aqui que vocês estão observando. Então, é mais a questão de eu tenho tanto ela em vermelho, como também dessa forma que vocês estão vendo aqui, ó. Certo? Ó, como também eu posso fazer assim, essa divisão. A América Latina, eu tenho a América do Norte lá em cima, a área de influência dos Estados Unidos, toda esse continente, a Europa e a África é a área de influência da União Europeia. E a China e a Oceania é a área de influência da China e do Japão. As Américas é a área de influência dos Estados Unidos. Beleza? Então, nossa, professor, agora deu para entender como que é essa influência geográfica. Ela é ocasionada, ela dá uma referência também à política, à economia e etc. Né? Isso é legal, ter esse entendimento. Vejam, com isso é possível perceber, aluno, no mapa abaixo que vocês estão vendo, que a divisão entre norte e sul, ela não corresponde à divisão estabelecida usualmente pela linha do Equador. Lembra que tinha a linha do Equador? Que vocês estudaram, os trópicos de Capricórnio, de Câncer. Vejam, uma vez que os critérios utilizados para essa divisão são econômicos e não cartográficos. Não, eu creio que já deu para entender. Com esse desenho que foi passado aqui para vocês, deixa eu limpar e voltar novamente nessa explicação. Ó, aonde vocês estão vendo esse círculo de verde, aonde eu estou passando a minha caneta em cima dele, toda essa área que é a América do Norte, a América Central e a América do Sul, é influenciada pelos Estados Unidos. E aonde eu estou passando a minha caneta, acima da linha verde, aonde abrange a África, o continente africano e a Europa, é influência da União Europeia. E aonde eu estou passando a caneta, aonde abrange a Oceania e a China,
é a área de influência da China e do Japão. E isso dentro de um método, uma perspectiva econômica. Fechou? E aí, novamente aqui também. Também podemos visualizar as áreas de influências políticas, olha só, dos principais atores econômicos mundiais. Ali o que vocês viram aqui atrás é a área de influência econômica, tá certo? Econômica, tá certo? Olha aí, aqui vai ser a área de influência política. Vale lembrar que a área de influência dos Estados Unidos, ela pode se estender para além da divisão estabelecida, uma vez que sua política externa muitas vezes atua nas mais diversas áreas do mundo. Claro, com destaque para algumas regiões do Oriente Médio. Certinho? E aí, uma charge também que vai trazer um entendimento. As duas nações possuem bomba atômica, tanto a União Soviética, do meu lado direito, como os Estados Unidos, do lado esquerdo. Ali é o tio Sam. Ah, quem é que vai acender primeiro? Quem é que vai ter coragem? Porque aí o cara que faz uma coisa dessa, de detonar uma bomba atômica em uma nação, ele não está preocupado com civis e com inocentes que irão morrer. Ele está preocupado de satisfazer o seu ego. E acabou-se. Os caras estão armados até o dente. Mas quem é que quer dar o primeiro tiro? Então hoje as pessoas elas têm essa sensibilidade, pelo menos era para ter, de sentar à mesa e dialogar, buscar uma solução. A guerra ao terror. Apesar de a Rússia ter herdado a maior parte do arsenal nuclear da União Soviética, esse país mergulhou em uma profunda crise ao longo de 1900 e início do ano 2000. Claro, o que não permitiu que o país mantivesse a conservação de seu arsenal. É um arsenal velho? Sim. Mas aí tu quer testar? Para ver se ele funciona ou não? Bom, você que decide. E aí, recentemente, como nós estamos no mês de setembro, né? Agora, dia 11 de setembro de 2021, acabou completando 20 anos desse ataque às Torres Gêmeas. E o mundo novamente celebrou, principalmente os Estados Unidos. Em face disso, os Estados Unidos precisavam de um novo inimigo para justificar os seus estrondosos investimentos em armamentos e em tecnologia bélica. Ok? Em 2001, um novo inimigo surgiu com os atentados de 11 de setembro, atribuído à organização terrorista Al-Qaeda. Ok? E aí, recentemente, na semana passada, nós vimos isso aí, aonde era erguida as Torres Gêmeas, foi agora criado um memorial em homenagem a essas vítimas. Quase 3 mil pessoas, quase. 2.600 alguma coisa. E aí o cara já tem alguns que dobram para 3 mil. O governo do presidente George W. Bush, os Estados Unidos iniciaram uma frenética guerra ao terror, em que foram gastos centenas de bilhões de dólares. Primeiramente, os gastos se direcionaram à invasão do Afeganistão, isso em 2001, sob a alegação de que o regime talibã, que governava o país, ele daria suporte para a Al-Qaeda. Em segundo plano, a perseguição dos líderes dessa organização.
E para destaque, nós temos aí Osama Bin Laden, que foi encontrado e morto em maio de 2011. Aonde? No Paquistão. E foi toda uma operação montada pelos americanos. Inclusive, teve um helicóptero que não conseguiu subir e eles destruíram esse helicóptero para não deixar a tecnologia ao inimigo. O que se pode observar é que não existe, ao menos por enquanto, nenhuma nação que se atreva a estabelecer uma guerra contra o poderio norte-americano. O inimigo agora é muito mais difícil de combater, uma vez que armas de destruição em massa não podem ser utilizadas, pois são grupos que atacam e se escondem em meio à população civil, isso de inúmeros países. A arma química, por exemplo, logo no início da pandemia da Covid, houve suposições em dizer que o coronavírus foi feito no laboratório, que é um vírus chinês, etc. Aí começou a haver uma certa, como é que eu posso dizer, certo desconforto diplomático. É ou não é? E até mesmo os estudiosos, os pesquisadores, estavam em busca de querer entender de onde veio o Covid. E aí não, se fala que é do pandoli, um animal doméstico chinês, que acabou levando nele, carregando nele um hospedeiro, foi picado pelo morcego e que acabou gerando, etc. E vai indo. Isso tudo aconteceu em Wuhan, né? Primeiramente, Wuhan. E agora como é que escreve Wuhan? Soletra, né? E aí começa, não foi preparado em laboratório, não, aí, até, na verdade, até esqueceram. Eu nunca mais acompanhei se bateram martelo ou não, de fato, foi do laboratório, que fugiu do laboratório, foi algo que não deu certo, ou de fato foi o pandoli, o hospedeiro do vírus. Mas houve um certo desconforto, e nações inteiras foram atingidas durante esse período, tá bom? Mas, alunos, essa foi a nossa aula. Acabou, eu sei. Mas daqui a pouco eu volto para fazer a revisão com vocês. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.